Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um debate muito importante que aconteceu na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É o reduto aí eleitoral do Nicolas Ferreira, não é mesmo? Ele que causou aí por onde passou. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte foi um lugar onde ele deixou a sua marca. E agora, com bons parlamentares por lá, eles vão debater sobre um assunto muito importante. Ali era um projeto de lei da vereadora Flávia, que vocês vão ver na sequência, onde disponibiliza bíblias para estudo. Mas assim, não é nada de imposição. As crianças, os adolescentes não serão obrigados a estudar a Bíblia. Elas apenas estarão ali na biblioteca a fins de consulta. Pois bem, gente, a esquerda ficou maluca com esse projeto. Vocês vão ver aqui os argumentos que eles vão tentar utilizar para barrar, né, que esse projeto acabe não passando ali na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E no final das contas, gente, olha, eles vão se dar mal, porque o pessoal da direita está em peso ali em BH. Achei muito bacana, eu vou trazer para vocês então o que foram esses debates. Já chega aqui embaixo curtindo muito, compartilhando muito esse vídeo e se inscrevendo no canal. Sem enrolação nenhuma, vem para a tela, porque o Debate em Foco, ele está no ar. Boa tarde, queridos colegas. Eu confesso que eu estava ansiando por esse dia, por estarmos votando aqui em segundo turno um projeto tão simples e tão significativo ao mesmo tempo. E para começar, eu queria explicar o projeto e desmistificar algumas inverdades que têm sido proferidas, talvez querendo confundir os colegas. É algo opcional dentro das escolas. Nós estamos falando aqui de um recurso paradidático. E talvez quem não seja dentro, não conheça o vocabulário escolar, acadêmico, existe a diferença entre recurso didático, ali, obrigatório, que faz parte do dia a dia, material que vai fazer parte do currículo dos alunos, e o recurso paradidático, que é um material de suporte, de apoio, de pesquisa, de enriquecimento. É isso que esse projeto se propõe, a ter, como disse o vereador Vanderlei, que me antecedeu muito bem, de ter algo que é um livro milenar. É o livro mais lido em toda a história. Calcula-se que existem 2 bilhões de Bíblias impressas no planeta. É o livro mais lido de todos os tempos. É o livro de cabeceira, né, de tantas pessoas. É o livro que tem uma riqueza de fonte inesgotável de saber, que conta da história de todas as civilizações. Nós temos ali detalhes da história das civilizações que não se encontra em nenhum outro lugar. E não tem nada aqui que vá constranger ou que vá falar de religião. Nós não estamos trazendo aqui como material religioso. Muito bem falou, né, o vereador Vanderlei, que até poderia ser, mas não é esse o objetivo. O objetivo é enriquecimento do conteúdo dentro das escolas. Então, com muito carinho, eu quero pedir aos nobres colegas o nosso voto sim nessa tarde, para que a Bíblia possa ser consultada dentro das escolas. Eu gostaria de dizer que eu sou católica de formação, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, já contei isso aqui algumas vezes, rezo de noite, peço muita proteção para o anjo da guarda, para o Espírito Santo, assim como também tomo a benção do Pai Ricardo, como frequento o terreiro, como tem um Buda lá em casa, porque Deus não é uma pessoa, não é um ser único. Existem muitas possibilidades de Deus e muitas possibilidades de leitura de Deus. Então, assim, não há nenhuma vedação, mas quando a gente coloca um projeto que apresenta a leitura da Bíblia, e pelas falas aqui a gente vê que não é só no aspecto de livro, de história, de literatura, que obviamente ele também é, o objetivo é outro, é fazer de Belo Horizonte a capital que mais lê a Bíblia, é fazer de Belo Horizonte a capital que tem a Bíblia dentro das escolas, e com isso a gente não pode concordar, porque o Estado é laico. A escola tem que dar espaço para a pluralidade das religiões, das manifestações religiosas. Então, gente, eu vou me permitir fazer uma brincadeira aqui com o nosso amigo maravilhoso, rapper, Mano Brown, que diz assim: Jesus é um cara legal, o que quebra é o fã-clube. Obrigada. A gente deixar muito negritado que nós não somos contra a Bíblia. E dizer mais uma coisa também: aqui não é o púlpito de uma igreja. Que as pregações sejam feitas nas igrejas. Aqui é um espaço onde a gente vai discutir, propor, fiscalizar leis. Nós não estamos aqui nos posicionando contra a Bíblia. A gente está posicionando contra um projeto que não leva em cuidado, em consideração, as crianças e adolescentes que serão afetados diretamente. Não tenho a menor dúvida que as pessoas podem e devem estudar a Bíblia, como devem estudar todas as outras formas, né, de ser e estar no mundo. Agora, o que eu fico muito curioso é o seguinte, que a direita, particularmente uma parte da direita, o povo da extrema-direita, quer um Estado gigante para regular como as pessoas rezam, oram ou deixam de rezar e orar. Quer um Estado gigante para regular como que as pessoas amam
que é um Estado gigante para regular como que as pessoas se relacionam umas com as outras, mas que é um Estado pequenininho para garantir direitos sociais, para garantir salários dignos para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para garantir o acesso à saúde, educação, assistência social. Curioso isso, né? Estado máximo para reprimir o povo na sua liberdade de ser, agir e amar. Estado mínimo para garantir direitos. E finalizo lembrando o seguinte: todo mundo sabe que esse projeto é inconstitucional. Se a PGM não orientar o veto, vai cair na justiça. Para que isso, gente? Chega, não é papel dessa Câmara discutir comportamento. O papel dessa Câmara é discutir os problemas reais do povo de Belo Horizonte e enfrentar os problemas reais do povo de Belo Horizonte com política pública para melhorar a vida do povo. Então, não a essa proposta de projeto de lei. Gostaria de iniciar falando aqui com algumas das pessoas que me antecederam. Vereadora Cida, é só você se ater ao projeto. O projeto não fala em momento algum sobre imposição. O Estado, de fato, ele é laico, mas ele não é laicista. O Estado, de fato, ele é laico, mas o Estado não é ateu. E, assim como você citou o Mano Brown, eu gostaria de citá-lo também, quando ele disse, numa convenção do PT, que justamente o PT, o Partido dos Trabalhadores, se descolou da realidade. E é isso que a gente tem visto. Olha só o que está falando no artigo 1º. Para quem não leu o projeto, para quem não sabe, a leitura da Bíblia Sagrada poderá ser realizada nas escolas públicas e particulares como recurso paradidático, para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica do seu conteúdo. Esse projeto nos ajuda a retomar as raízes do verdadeiro conhecimento. A Bíblia não apaga a razão, ela ilumina a razão. Em uma sociedade que nós temos, por exemplo, apresentações como Cavalo Taradão, em uma sociedade onde nós temos, por exemplo, um seminário educando com, eu vou até mudar a palavra aqui, educando com anos. O problema não é a leitura bíblica dentro das escolas. O problema é a relativização de tudo isso que tem corrompido a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E você nunca vai ver ninguém da esquerda vir aqui nesse plenário, nesse microfone, para se posicionar contra esse tipo de peça, igual eu acabei de falar aqui agora, porque eles não se posicionam contra, porque em muitos dos casos, ou na maioria deles, eles são os agentes que promovem esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de solicitar a todos os colegas que votem a favor desse projeto, porque, de fato, é um projeto que vai visar a melhoria do nosso sistema educacional aqui em Belo Horizonte como um todo. Obrigado, presidente. Eu acho que vocês querem impor a Bíblia nas escolas, porque, na verdade, quem precisa estudar a Bíblia é vocês. Porque eu não sei como pode fazer tudo ao contrário do que prega a história de Jesus Cristo. Eu cito, vereador, o símbolo de vocês é uma arma. Nesse plenário, eu já vi gente usar desse microfone para idolatrar um torturador da ditadura militar. Nesse plenário, eu já vi gente usar do microfone para perseguir pessoas travestis e transexuais. Eu não sei aonde vocês aprenderam sobre Jesus Cristo, porque vocês fazem tudo o oposto do que ele pregou. E é por causa de discursos violentos, como o que vocês fazem aqui, que todos os dias, infelizmente, a gente vê crimes de LGBTfobias na sociedade. A gente vê pessoas sendo assassinadas porque são pessoas trans, travestis, gays, lésbicas, bissexuais e tantas formas de ser. A gente vê pessoas suicidando, tamanha opressão que elas sofrem nas suas famílias e dentro das escolas. A gente vê terreiros de matriz africana sendo invadidos e sendo violentados todos os dias. Então, eu realmente não sei aonde vocês aprenderam tanta violência e tanto ódio, mas eu tenho certeza que não foi na palavra de Deus. Então eu gostaria que vocês se preocupassem mais com comportamentos seus, com o que vocês fazem. Eu gostaria que vocês se preocupassem mais com se as crianças e adolescentes estão tendo condições de ir para a escola, de ir para a escola bem alimentada, bem cuidada, com um transporte público de qualidade, e se preocupassem menos em impor a ideologia de vocês dentro das escolas da nossa cidade. Escutei atentamente as falas que foram feitas aqui, principalmente pela turma que defende esse projeto. São falas, presidente, assim, que eu respeito profundamente, mas são falas do século passado. Falas antigas. E nesse momento, vereador Cláudio, estou me sentindo no século XIX, XVIII, onde o Estado não era separado da religião, era uma coisa só. E nós, com esse projeto, é uma tentativa de voltar a essa confusão que era um Estado misturado com a religião. É espantoso que nós estamos
vivendo nesse momento. Não tem pega, não tem constitucionalidade, não tem o porquê de um projeto como esse, a não ser um projeto eleitoreiro. A não ser um projeto que a pessoa faz para ganhar seus likes diários, ganhar seus likes na rede social. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ter a realidade. Que Belo Horizonte é uma cidade que ainda tem gente passando fome, Belo Horizonte é uma cidade que tem gente nas ruas, Belo Horizonte tem grandes problemas, e parar de pensar só nos seus likes e nas suas redes sociais e pensar na realidade dessa cidade. Então, dito isso, eu peço um 4-2. Vai recorrer, presidente? Peraí, deferido. Presidente. Não, é para apresentar as razões, então, vereador Pablo. Ele já recorreu. Por favor. Para recorrer, presidente. 1 minuto para apresentar as razões. Presidente, como eu já disse aqui, a gente já apresentou vários argumentos relacionados aos recursos arqueológicos, vários outros recursos de forma científica, que a Bíblia ela pode sim ser utilizada. Tudo que eu falei aqui, ninguém rebateu. Só me falaram que o Estado é laico. A única coisa que conseguiram falar, o Estado é laico. Eu já respondi isso também. Agora, de argumentação, ninguém conseguiu me rebater. Apenas ficaram aqui falando que o símbolo que a gente tem é uma arma. O símbolo que nós temos, vereador que não está mais aqui, que nós defendemos é justamente a cruz de Cristo, que nos religou junto a Deus, que a gente tinha perdido esse relacionamento, e essa cruz é que nos religa ao nosso Criador. E justamente você falou que a gente está incentivando o crime. Apresente aqui algum crime que a gente incentivou, por favor. E quando você fala também, vereador, que a gente estava atacando, tem todos os dias, tem algum terreiro que está sendo atacado, mostre qual terreiro está sendo atacado e me fale, por gentileza, que eu quero ajudar. Eu quero ajudar a lutar contra esses criminosos que têm atacado esses terreiros, mas eu também gostaria de ter o apoio de vocês quando as igrejas forem atacadas, assim como foi lá no Sul, por um vereador, inclusive, do PSOL, à época, e vocês simplesmente também não falaram absolutamente nada. É hipocrisia e incoerência. Esse é o partido de vocês. Obrigada. Em votação, o recurso do vereador Pablo Almeida. Para encaminhar, vereador Pedro Patrus. Eu achei um pouco confusa a fala do vereador Pablo, na realidade. Porque ele está falando de uma forma que ninguém está discutindo essa questão. Aí entra o partido, aí entra a cruz, que não sei aonde. Então, assim, me confunde, não é porque eu tenho 2 neurônios, eu tenho uma capacidade boa de entendimento, mas como vocês aprenderam com o Olavo de Carvalho, eu fico com dúvida mesmo do que entender melhor o que vocês falam. Então, eu pedi esse 142 para a gente discutir um pouco esse projeto, que é um projeto inócuo, um projeto ruim para a cidade de Belo Horizonte, o projeto não tem sentido. E aí, eles estão levando muito para o coração, mas tem que ter mais amor na vida, mais paixão, tudo para eles é uma coisa muito reduzida ao cristianismo, sem pensar em outros. O que falta nessa Câmara é empatia com outras religiões, sabe? Isso é empatia, o diálogo, a conversa. E eu estou falando aqui o tempo inteiro, não tem problema com nenhuma religião, respeito a todas. Agora, respeitem também as nossas ideologias, os nossos partidos. Eu vou começar com uma citação de William Shakespeare, onde ele diz que o diabo, quando lhe convém, cita muito bem as Escrituras. Está lá no Mercador de Veneza. É interessante isso, né? Porque em determinado momento, quando Jesus foi tentado, vereador Cláudio, o diabo citou as Escrituras para ele. Então isso pode ser utilizado de diversas formas, não é verdade? E a discussão aqui me lembra uma passagem bíblica muito interessante. Certa vez, Jesus estava ensinando, várias criancinhas chegaram. Elas queriam se aproximar do mestre, mas os adultos não permitiam. Sabe por quê? Porque iriam incomodar o mestre, não pode chegar nele. O que Jesus falou? Jesus disse assim: deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Leiam o projeto, vereadores. O projeto não impõe a leitura da Bíblia, em nenhum momento. Ele autoriza a leitura da Bíblia. E aqui, então, é um auxílio. Ou seja, esse projeto, na verdade, ele não traz o ódio que está sendo destilado aqui pela esquerda, infelizmente. Ele quer trazer amor. Vocês é que precisam tirar o ódio do coração. Quem está falando aqui que os cristãos têm ódio, aqui foi dito, né, que nós temos ódio no coração, foi dito. Mas não é isso não. Na verdade, o que nós temos é amor pelas almas perdidas. Obrigado, presidente. A possibilidade da Bíblia como livro de consulta para um trabalho não fere de modo algum o ECA. E essa emenda de redução de danos, como foi chamada, gente, eu fico na alegria, deixa eu confessar aqui. Quando o meu colega fala que esse projeto é ruim, eu fico na alegria que eu vejo que eu estou no caminho certo. Mas meu coração pula de alegria, porque vindo de quem vem falando que o projeto é ruim, me coloca exatamente no caminho certo. Eu fico muito feliz. Continue falando, não importo. O vereador vem aqui achando que fica chateado. Eu não importo. Porque então tá aí, pessoal. O projeto foi aprovado. E no final vocês viram aqui ainda a autora do projeto, Flávia Borja, ela simplesmente dando no meio do petista aqui e tentou aí colocar uma emenda para ver se passava, que chamava de redução de danos em cima do projeto aí da vereadora.
e essa emenda também foi rejeitada. Pois bem, e ela disse, né? Bom, eu vejo quando eu estou no caminho certo. Se o petista lá acabou fazendo uma emenda de redução de danos, não gostando do meu projeto, quer dizer que eu estou no caminho certo. Ele está de um lado, eu tenho que estar do outro. Bom, deu no meio aí da esquerda, né, gente? Eu quero saber o que vocês acharam. Lembrando que o pessoal do Congresso, na Câmara dos Deputados, eles estão aí de feriado prolongado em relação à Páscoa, desde a semana, do início da semana que passou. E a gente volta de novo aí com vídeos importantíssimos de debates nesta próxima terça. Fiquem ligados, que até lá ainda a gente vai trazer mais alguns vídeos aí que estão acontecendo. Faz o seguinte, deixa o like, compartilha muito esse vídeo, se inscreve no canal e, obviamente, né, gente, fica ligado que logo mais a gente se vê.